Boa noite, Alfredo. Aqui é do grupo Washington, Geraldo, Kaique, Cauã e Luiz Felipe. E a gente vai apresentar agora o nosso PGR. O nosso PGR inicia com o nosso sumário, que é como se fosse uma documentação. E nele vem a introdução, direitos e deveres. Cabe os direitos e deveres ao empregador, ao trabalhador. Em seguida vem o objetivo, a abrangência, a responsabilidade de ambos, da empresa e dos empregados, o desenvolvimento do inventário de risco, levantamento preliminar de risco, identificação de perigos, avaliação de riscos ocupacionais, controle de risco, medidas de prevenção, os planos de ação, a implementação e acompanhamento de medidas de prevenção, acompanhamento de saúde ocupacional dos trabalhadores, análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Agora, depois em seguida, vem a preparação de emergências. E logo abaixo tem a implementação de procedimento de respostas aos cenários de emergência e previsão ao cenário de emergência. E após isso tem a documentação, que é antecipação de identificação de riscos, a matriz de risco e o logout da nossa oficina. E depois dessa sequência pelo sumário, vem a identificação da empresa. E para falar mais sobre, vou passar agora para o Geraldo. Boa noite, Alfredo. Aqui quem fala é o Geraldo e eu vou começar falando do PGR. Primeiramente, fizemos a identificação da empresa com nome, CNPJ, endereço da cidade, CEP, CNAE, grau de risco, e-mail, responsável, número de funcionário e bairro. Também identificamos a empresa que será responsável pelo PGR, com as mesmas identificações, nome, CNPJ, endereço, etc. Com o objetivo de ser reconhecida como uma empresa responsável e socialmente correta no que tange à qualidade de vida dos trabalhadores. A ABR Autos adota a política de manter pleno conhecimento dos perigos e riscos presentes nas suas atividades e ambiente de trabalho e de buscar constantemente eliminações, redução ou controle desses perigos e riscos. Analisamos todas as atividades necessárias para o desenvolvimento do serviço a que se propõe, de forma a se antecipar na busca de eliminação ou controle dos perigos. Esse programa de gerenciamento de risco é específico para as atividades a serem desenvolvidas para o cumprimento do contrato firmado com a nossa empresa, cujo objetivo é proporcionar o desenvolvimento de pessoas e organização para a sociedade do conhecimento. Agora, retomando a palavra, esse foi a nossa introdução do nosso PGR. Agora quem vai falar mais sobre os direitos e deveres do empregador e da empresa é o Cauã. Meu nome é Cauã e agora eu vou falar sobre direitos e deveres. Cumprir as leis e regulamentos de segurança e saúde no trabalho, informar os trabalhadores sobre os riscos ocupacionais, medidas de prevenções, resultados de exames médicos e ambientais, elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, permitir a participação de representantes dos trabalhadores na fiscalização, estabelecer procedimentos em caso de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho, disponibilizar informações à inspeção do trabalho, implementar medidas de prevenção, ouvindo os trabalhadores, seguindo uma ordem de prioridade. Responsabilidade do trabalhador. Cumprir as leis e regulamentos de segurança e saúde do trabalho, incluindo as ordens de serviço, submeter-se a exames médicos requeridos, colaborar com a organização na aplicação das normas de segurança, utilizar equipamentos de proteção individual fornecidos pelo empregador, ter conhecimento das normas através de treinamentos, diálogos de segurança e documentos. Agora eu vou falar um pouco sobre o objetivo. O Programa de Gerenciamento de Riscos, PGR, visa prevenir riscos ocupacionais e caracterizar atividades perigosas à saúde e segurança dos colaboradores, seguindo as disposições da NR15. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a abrangência. O PGR abrange toda a oficina BR Authors,
sendo oficializado e documentado. Logo em diante, a abrangência, eu vou falar um pouco sobre a responsabilidade. A responsabilidade da empresa é assegurar o cumprimento da programação estabelecida neste PGR como parte integrante das atividades da empresa e priorizar as ações para a eliminação ou redução de perigos presentes nos ambientes e atividades dos trabalhadores e suas providências necessárias para completar a proteção do trabalhador quanto à eliminação total dos riscos de acidente ou agravos à saúde do mesmos. Informar os trabalhadores todos os perigos presentes nas suas tarefas ao ambiente de trabalho e suas providências e seus cuidados, que eles devem tomar para eliminar ou reduzir os riscos de acidente e de agravos à saúde. Garantir aos empregados o direito de interromper imediatamente as suas atividades quando contato de risco grave e iminente de acidente ou agravo à saúde. E providenciar a implementação de medidas corretivas e a revisão desse PGR sempre que ocorrerem ou forem comprovadas situações conforme acima citada. Providenciar treinamentos de capacitação dos trabalhadores para o trabalho seguro e prevenção de acidentes e considerar a participação dos trabalhadores nesses treinamentos condição de manutenção dos seus empregos. Implementar o programa de controle médico e de saúde ocupacional com consonância com este PGR. Agora falando dos empregados. Cumprir rigorosamente as normas de segurança e prevenção de acidentes determinadas pela empresa, participar e colaborar efetivamente na implementação de medidas de proteção estabelecidas neste PGR, informar aos superiores e colegas toda a situação ambiental ou atitude de terceiros que possam representar risco à sua saúde e segurança e da equipe, seguir as orientações determinadas pela empresa para as situações de risco grave e iminente, se for o caso interrompendo as atividades, participar efetivamente dos treinamentos ministrados pela empresa colocando em prática as orientações recebidas, não iniciar nem executar as atividades para as quais tenham recebido um treinamento ou não estejam capacitados e autorizados pela empresa. Agora, como foi desenvolvido o nosso PGR? Foi começado pelo inventário de riscos ocupacionais, que foi dividido em duas partes. A primeira parte sendo o levantamento preliminar de riscos. O inventário de risco está junto ao plano de método de ação, que vai estar nomeado e arquivado em um dos documentos, em um dos computadores da administração da BR Autos. Identificações de perigos, que foi feita a identificações de perigos qualitativamente e recomendações terceiras profissionais, e a terceira parte de avaliação de riscos ocupacionais, que estará no arquivo chamado de referência 1 após os riscos dos mesmos apresentados. Agora falando do controle dos riscos. O controle dos riscos vem junto a medidas de prevenção, que está nomeado no mesmo arquivo de referência 1, no computador da administração da BR Autos, junto ao plano de ação. E o acompanhamento de saúde ocupacional dos trabalhadores. O acompanhamento de saúde ocupacional dos trabalhadores está contestado no PCMSO, realizado pelo médico ocupacional da empresa. E a análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. A análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho está constatado também no PCMSO pelo médico ocupacional da empresa. Agora falando um pouco mais sobre o PGR, saindo dessa parte de arquivo e documentação, agora vai começar a preparação para emergências que podem ocorrer na empresa.
Em caso de emergência de ferimentos intermediários, são aplicados kit de primeiros socorros e em casos graves são acionados os postos médicos, como o SAMU. E em derramamento de produtos químicos no chão, são prioritariamente bloqueado o vazamento, derrubamento e depois coletado com materiais adequados. Agora, com a previsão dos cenários de emergência, a empresa elaborará, até o final de julho de 2023, um plano de emergência cujo objetivo é orientar a todos os trabalhadores como agir em casos de acidentes e anormalidades. Caso exista mais empresas prestando serviço no local, essas também deverão ter planos de emergência em consonância com o plano de emergência da empresa. E todos os trabalhadores que atuam no local devem ser treinados periodicamente nesses planos de emergência. No caso de visitantes, eles devem receber instruções gerais de como seguir caso de emergência, e o plano de emergência deve conter, no mínimo, as instruções para os seguintes cenários. Cenário de acidente pessoal ou mal súbito, vazamento de gás e derramamento de produtos combustíveis e inflamáveis. Acidente impessoal, acidente com queimaduras, incêndio predial 1 e área de vegetação externa. Pessoas privadas de razão, acidente com eletricidade, incêndio em equipamentos, incêndios ou explosão em um posto de abastecimento ou comboio, conflito nas comunidades vizinhas, incêndio ou explosão e acidente de trajeto. Agora eu vou passar a voz para o Kaique explicando como os telefones úteis da empresa se anexam a preparações de emergência. Meu nome é Kaique e aqui são telefones úteis externos que a gente colocou no nosso PGR. Primeiro, Instituto Médico Legal IML, Hospital Centro de Atendimento à Criança, Hospital Araxá Saúde, Hospital Regional Dom Bosco, Hospital Unimed Araxá, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Delegacia do Trânsito, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Civil, Périto Policial Civil, DRT. Os documentos integrantes do PGR devem ser criados sob a autoridade da organização que está em conformidade com os dados declarados e os requisitos da assinatura. O documento do PGR deve estar sempre acessível para os trabalhadores interessados, seus representantes e a inspeção do trabalho. Anualmente, esse PGR será avaliado e revisado nos pontos que forem necessários com estabelecimento de novas prioridades. Com base em experiências adquiridas na execução de serviços semelhantes e nos conhecimentos prévios às atividades da BR-Alto, podemos confirmar a presença de certos perigos nas atividades que serão executadas. Portanto, antes de se iniciar o serviço, deve-se prever e tomar algumas providências para a proteção física e saúde dos trabalhadores. Aplicamos a matriz de risco para a administração de riscos ocupacionais, conhecida também como matriz de probabilidade, pois tem o objetivo de exibir de riscos acontecerem. Através da matriz de risco, é possível identificar a magnitude do risco e dimensionar as devidas ações para o controle do mesmo. De maneira gráfica, facilita o trabalho de acompanhar o processo e desenvolver projetos de segurança, priorizando e mapeando tarefas e ações que merecem destaques. A matriz de risco é basicamente aplicada em analisar probabilidade e efeito. Os níveis de probabilidade estão relacionados que chances de acidentes acontecer, por exemplo, em 5 níveis, é possível traçar se a probabilidade é baixa ou alta, tendo como referência o limite de exposição ocupacional, sem considerar o EPI. A probabilidade é a análise da ocorrência de lesão, agravos ou saúde.
Esse foi o Kaique mostrando como funciona a matriz de risco e as probabilidades dela, que é uma matriz 5x5, aplicando-se em 5 níveis de probabilidade e 5 níveis de efeito. E no meio do nosso PGR vem a assinatura do responsável pela empresa, o nome, o cargo e o CPF, e a assinatura do responsável do PGR, o nome, o cargo e o CREA. E agora, falando um pouco mais sobre o inventário de risco, vou passar a voz para o Geraldo e ir concluindo o nosso PGR. Esse PGR contém também o inventário de risco, que foi anexado ao PGR junto ao plano de ação. Ele abrange também a relação EPI e função. Em seguida, acrescentamos o mapa de risco, pelo fato de nós acharmos interessante a implantação dele. Com eles vamos poder diferenciar os diversos riscos, biológico, físico, ergonômico, mecânico e etc. E esse foi o nosso PGR.